Abra sua Bíblia, livro de Ruth, capítulo 1. Quero ler alguns versículos e já vamos para a palavra de Deus. Livro de Ruth. Eu vou ler alguns versículos, apenas até o versículo de número 6, mas eu vou te dar um conselho para que você depois leia todo o livro de Ruth. Eu acredito que você dá conta de ler assim, não uma pegada, porque são apenas 4 capítulos, amados. 4 capítulos. E o livro de Ruth é uma história muito linda, porque ela começa falando de uma família que termina em uma tragédia, que depois se torna em um romance maravilhoso, mas que depois revela um Deus que abençoa gerações, porque é dali que nasce os antecedentes de Davi, amados. Então, tem uma história genealógica muito linda na história do livro de Ruth. É muito importante que você leia este livro, tenho certeza que vai falar muito forte ao teu coração. Diz assim, Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, só explicar isso aqui. Por que julgavam os juízes? Porque não havia rei sobre Israel. Nenhum rei ainda havia se levantado, então juízes haviam se levantado e todo o povo era julgado através dos juízes. Mas os dias estavam difíceis. É logo depois de juízes que Deus vai ungir o primeiro rei de Israel. Então, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, coisa que era proibido naqueles dias, um judeu casar-se com mulheres de outro povo ou de outra nação. Casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Louvado seja Deus. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, mais uma vez estamos expostos diante da tua santa e poderosa palavra. Que nesta noite o Senhor, como sempre tem tido, tenha liberdade aqui neste lugar, para falar mais uma vez em nossos corações. Fala nos lugares secretos, escondidos e no profundo da alma. Ajuda-nos a entender os planos, projetos e propósitos do Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós e cada pessoa que está aqui dentro, que me ouve nesta noite. Então, tenha liberdade, Senhor, enquanto eu estiver falando, que o Senhor esteja ensinando, ministrando. Eu quero ser apenas um instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus. Esta é a minha oração, e a igreja diz amém. Queridos, como disse, essa é uma história trágica. Começa de uma forma bastante estranha. Os primeiros capítulos da narrativa da história em que li, não tem nada de bom para oferecer.
Mas lições importantes e poderosas podem ser extraídas dali. Porque esse texto fala de decisões tomadas. Essa história fala de mudança de lugar. E eu dei um tema, mudanças que custam muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Esse é o tema desta palavra. E vou pedir para você repetir. Vamos lá, no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Mudanças que custam mais do que imaginamos. Por quê? Porque às vezes há uma necessidade de tomar uma decisão. Muitas vezes nós estamos em ambientes ou em momentos difíceis da vida, que é preciso sim tomar uma decisão, fazer uma escolha. Mas nós precisamos entender que toda mudança, toda escolha feita, ela trará suas consequências. Por isso é importante, queridos, dizer e lembrar você que é filho de Deus. Quando for tomar uma decisão e fazer uma escolha, principalmente mudanças geográficas, eu quero dizer aqui nesta noite, porque hoje pela manhã eu perguntei quem gosta de mudança, um casal levantou a mão. Eu achei estranho, porque só os dois levantaram a mão, e eu passei a entender que eles estavam entendendo que era mudança de transformação pessoal. Isso é necessário, mas não é esse o assunto desta noite, deste momento. A mudança aqui trata-se de mudança de lugar, porque às vezes é necessário mudar de lugar, às vezes é necessário tomar decisões, mas é muito importante saber quando mudar, e o motivo pela qual você está saindo de um lugar e indo para o outro. Há pessoas que mudam de lugar frequentemente, há pessoas que mudam de casa, há pessoas que mudam de cidade. Eu não sou uma pessoa que mudei muito, então eu posso falar com muita propriedade sobre permanência. Já falei para vocês aqui, este ano completa-se 50 anos de Sinop. Louvado seja Deus por isso. E aqui em Sinop eu mudei pouco, foram 3, 4 casas no máximo em que eu morei, mas eu converso com pessoas que você fala um bairro, ela fala, já morei lá, você fala outro lá também, você fala, e uma cidade vizinha, você acredita que eu morei um aninho lá também? E lá, eu tive por lá também. São pessoas que passaram por muitos lugares. Agora, queridos, nós precisamos entender que toda mudança gera desconforto. Diga comigo, mudança gera desconforto. Não é fácil mudar. Principalmente mudar de lugar, mudar de casa. Por quê? Porque você vai trocar de ambiente. Você vai trocar o ciclo de amizades. Você vai às vezes distanciar da sua família, dos amigos. Você vai ter que mexer com estrutura. Mudar exige mexer com aquilo que já está organizado, não é verdade? Quando você vai mudar de casa, por exemplo, você começa a mexer nas coisas, e vai empacotar, e vai para os armários, vai para o depósito, e ali você já começa a encontrar coisas que estavam escondidas há anos. Não é que está aqui. A chave do carro que eu perdi há 10 anos atrás, achei. No fundo da gaveta, debaixo de um negócio escondido ali. Como foi parar lá? Só Deus sabe. Mas você vai mexer com as coisas. Meu pai dizia assim, tudo que não presta, meu filho, você joga lá, mas marca o lugar. Ele usava bem o termo assim, lugar assim. Era um baiano, mas falava desta forma. Se não presta, você joga lá e marca o lugar. Eu não sou muito desses, não adotei muito essa ideia do meu velho pai, mas há pessoas que estão com o depósito entulhado, amados, que você abre a porta e derrama, está assim por lá. Se tiver, aproveite esta palavra desta noite como um indicativo, como uma proposta, para esta semana você tirar um tempo e dar uma organizada naquela bagunça. Mas mudar, fala de mexer com aquilo que já está organizado, mexe sim, mexe com a estrutura, mexe com a casa, mexe com a família. Imagine você que mora em uma cidade há muitos anos, e aí você, de repente, o pai diz, nós vamos mudar de cidade, recebi uma proposta de trabalho, então vai na escola e faz um comunicado lá com a professora, que nossos filhos não vão mais estudar ali. Hoje pela manhã eu dei o exemplo, Reuel e Valentina,
cresceram desde os 2 anos, 3 anos de idade, estudando na mesma escola. Tem uma história de relacionamento, de amizades ali, amados. E quando você arranca, você tira essas crianças desse lugar, para ir para um outro ambiente, vai mexer sim, com a estrutura psicológica, emocional dessas crianças. É óbvio. Mas eles vão, é claro. Muitos são obrigados aí. Por exemplo, eu com 5 anos de idade fui arrancado do meu habitat. Eu não queria vir. Dizem, eu tinha 5 anos de idade, morávamos num sítio na cidade de Autônia, no Paraná. E dizem que o caminhão já estava carregado e eu voltei para dentro da casa e me escondi atrás de uma porta. E fiquei lá, escondido, dizendo, eu não vou. Eu sou o dono da minha vida, vou ficar aqui, eu nasci aqui, vou crescer aqui. Mas não era esse o plano de Deus. Me acharam escondidinho atrás da porta. Um negrinho, pequenininho assim, feinho, esquisitinho. Mas estava lá. E colocaram um caminhão, pau de arara. Quem conhece pau de arara? Aí, ó, tem uma galera, mais de 50 que sabe. Pau de arara é um caminhão que leva pessoas, amados, com os banquinhos ali. Então, próximo à cabine do caminhão e a mudança. Algumas coisas ali do sítio, né? E depois uns banquinhos de madeira, onde a gente sentado naqueles banquinhos. Já pensou? Coberto de lona, sem ar-condicionado, e hoje você reclama. E assim nós viemos, 2.400 quilômetros num pau de arara. O Telespires aqui em Sorriso, meu Deus, que dificuldade para atravessar, não tinha essa ponte que você passa por cima e nem vê. Era balsa, perigoso. E assim nós viemos e chegamos em Sinop, mudamos para cá. Meu pai no sonho, na expectativa, plantador de café no sítio e produtor de café, o sítiozinho produzia café. Mas na ideia, na proposta, na muvuca que deu sobre a região de Sinop, Mato Grosso, então saiu, pegou toda a família e trouxe para cá. Viemos, obrigados, mas viemos. E aqui estamos nós. Mas gera desconforto. Eu tenho um irmão, um dos mais velhos, que até hoje ele é apegado ao sítio lá de Autônia. Toda vez que ele viaja, ele vai dar uma passadinha para lá. Eu não tenho muitas memórias, porque a minha vida está aqui. Mas, queridos, eu estou falando sobre mudanças, e mudanças mexem, gera desgaste, mudança cansa. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas aqui, não te vi no culto, pastor, estava mudando, estou esgotado. Carreguei guarda-roupa, carreguei cama, carreguei colchão, king, agora tem king do king, é aquele que é de 2,5, 2,40 por 2,40. Tem alguns aqui que já... porque o marido dorme lá numa ponta, a esposa lá na outra. O meu é quase desse. A Márcia fala assim, não gosto de ninguém perto de mim me cutucando. Então, cada um no seu cantinho ali. Louvado seja Deus. Mas é pesado. É cansativo mudar. Alguns até gostam, eu não sei que gosto, que prazer tem nisso, mas mexe, gera desgaste emocional, mas sem falar, queridos, no desgaste ou no perigo espiritual que isso causa. Por quê que o Senhor está dizendo tudo isso, pastor? Porque o problema não é mudar de lugar, o problema é mudar sem a direção de Deus. O problema é mudar na hora que dá na telha, o problema é mudar por causa de crises e situações. Desta mesma forma, algumas pessoas vêm para a igreja e de repente elas recebem Jesus, elas caminham um tempo conosco, de repente elas decidem mudar. Vou sair da IBN Família porque lá tem muito problema. Vai para a glória que lá não tem nada de problema. Posso orar por você hoje, se você quiser. Só lá não tem problema, amados. A questão não é sair de um lugar para o outro, entendendo que nós estamos no ano, amados, no ano da permanência, e no ano da permanência a proposta é fique mesmo. Mas a questão é sair de um lugar para o outro sem uma direção de Deus. A questão é mudar de lugar sem um propósito, ou mudar por causa de necessidades.
Porque existe uma diferença muito grande entre mudar por um propósito ou mudar por necessidades. Elimeleque foi um homem que mudou por necessidade. A Bíblia diz que havia fome nos dias, os juízes julgavam a terra, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar, diga comigo, habitar. Então ele não foi apenas na intenção, vou ali um pouco e volto já, não. Ele disse, vou plantar residência em Moabe. Eu vou para ficar. E não é errado você ir de um lugar para o outro e ir para ficar. Na verdade é certo. O errado é ir para o lugar que Deus não te mandou e tentar ficar lá. Esse é o perigo do negócio. Não é errado, amados, não é pecado você sair da IBN Família, você que já congrega aqui, já serve aqui, e de repente você ir servir em outro ministério. Não é errado. Errado é você ir sem a direção de Deus e sem saber de fato para onde é que você está indo. O problema é esse, mudar sem propósito, mudanças por necessidades, mudanças para resolver questões momentâneas. E eu venho te dizer nesta noite, que problemas e questões momentâneas são passageiros, então não tome uma decisão permanente por causa de problemas passageiros. A Bíblia diz que ele foi para habitar lá, na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Elimeleque foi um homem que mudou por necessidade e custou caro para ele essa mudança. Porque ele morava em uma terra de promessas. Ele morava em Belém, diga comigo, Belém. Fala de boca cheia, Belém. Belém. Belém é a casa do pão. O significado do nome Belém é casa do pão. Agora imagine você, na casa do pão não está tendo pão. Eu pensando sobre a decisão e a atitude de Elimeleque de sair de Belém e ir para Moabe, fiquei, puxa, mas como que um homem leva a família para um lugar que é visto como um lugar de maldição? Como ele vai? Eu falei, puxa vida, mas será que eu também, em um momento de crise, não tomaria a mesma decisão? Será que na intenção de cuidar da família, eu não estou aqui condenando Elimeleque, não, mas estou falando que ir para Moabe sem consultar a Deus. Porque talvez se tivesse consultado a Deus, ele teria permanecido em Belém, porque é impossível Belém, que é a casa do pão, ficar sem pão para sempre. Porque na casa do pão, a qualquer momento, a fornada de pãozinho quentinho vai sair, não é verdade? Às vezes eu vou ali em casa, no Empório Maringá, que é pertinho de casa, e compro o pãozinho francês ali. E o povo agora descobriu o Empório Maringá ali. Você também vai lá, né? Nós nos conectamos as primeiras vezes ali. Então o pãozinho de lá é uma benção. Aí lá vai eu fazer propaganda, semana que vem está lotado lá, mais do que já está. Mas às vezes, amados, tem o horáriozinho de sair, daqui a pouco acaba. Se atrasou um pouquinho, chegou, e aí já não tem mais pão na padaria. E aí você tem que fazer o quê? Dar uma olhadinha lá dentro e falar, que hora sai a próxima fornada? E aí você sente o cheirinho do pãozinho assando, e aí ele diz, 3 minutos, 5 minutinhos, não é assim? 5 minutinhos, sai a próxima. Sabe por quê, queridos? Porque é impossível na padaria ficar sem pão por muito tempo. Eu vou repetir, é impossível na casa do pão ficar sem pão por muito tempo. Então não saia de Belém, que é a casa do pão, para um lugar que você não conhece. Porque Belém é lugar de promessa. Eu sigo uma mulher, não me recordo o nome dela agora. E poderia ter pesquisado até para dizer para vocês hoje, porque de manhã eu falei do mesmo jeito. Não lembro o nome dela agora. E não lembro. Mas é uma mulher de olho claro e ela faz uns vídeos muito engraçados. Então quando eu quero rir um pouco, eu vou nos videozinhos dela e eu me desmancho rindo, sozinho lá no canto. E esses dias ela gravou um vídeo, ela com ela mesma, ela é uma pessoa, e ela mesma é outra pessoa, e ela chegou na padaria,
padaria. E ela perguntou, tem pães? E a vendedora respondeu assim, nães. E ela disse, então tchãs. Tem pães? Não, então tchãs. Nães, então tchãs. Pastor, o que tem a ver isso? Nada, que piada mais sem graça. Mas eu ri com aquilo. Eu me divirto com essas... Não é verdade? Aí, você também riu. Mas sabe o que eu estou querendo dizer, amados? Que não pode, na casa do pão, não ter pão por muito tempo. Daqui a pouco tem pão. Sabe o que eu estou querendo dizer, amados? É que Elimeleque morava em Belém, na casa do pão, mas ele toma uma decisão precipitada, debaixo de uma crise de fome na terra. Ele decide sair de Belém, ir habitar, ele não foi passear, ele foi habitar em Moabe, morar junto com os moabitas. E quem são esses moabitas? Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30, leia e você vai entender quem são os moabitas. Moabitas vêm de Moabe. Quem foi Moabe? Moabe foi filho de um incesto, das filhas de Ló, quando saíram de Sodoma e Gomorra, fugindo da destruição que Deus mandou sobre aquele lugar. As filhas, eles fogem para uma caverna, e as filhas, pensando que não teria mais homem na terra, porque a cidade toda foi destruída, e aí então pensando que não teria mais homens para que eles pudessem dar continuidade à sua descendência, essas meninas, a mais velha, tem uma ideia diabólica, uma ideia do cão, do cramunhão, do capa preta, do Exu Caveira, do tranca-rua, do preto velho, da nega véia, é desses bichos aí que deram uma ideia para ela: embebeda o teu pai, e deita-se com ele, e tenha filhos com ele, para que vocês possam dar continuidade. Ela ouviu a voz do Satanás, embebedaram Ló, o papai, e o homem bêbado não sabia, porque a cachaça tem disso, né? O cara fica tão fora de si, que você fez ontem à noite? Eu não me lembro de nada. E a Bíblia diz que a mais velha tem relação sexual com o próprio pai, e depois ainda instrui a mais nova a fazer da mesma maneira. No outro dia embebedaram novamente Ló, e a mais nova também deita-se com o pai, e nasce um filho da mais velha, e eles dão o nome a esse filho de Moabe. É aí que nasce os moabitas, é daí que vem os moabitas. Então, os moabitas são filhos de pecado, moabitas são filhos de maldição, é filho de incesto. Moabe é um lugar de maldição. Moabe é o tipo do lugar onde o crente não pode nem sequer passar por lá. Moabe é o tipo do ambiente que pode te oferecer comida, mas junto com a comida vem a morte. É o tipo de lugar que traz resposta rápida, como no Egito. Preguei aqui semana passada sobre Isaac, quando Deus vem intervir a decisão do coração dele, que já estava tomada: descerei para o Egito. Deus aparece: não vá para o Egito, fica na terra. Quem sabe, se Elimeleque tivesse consultado a Deus, Deus diria para ele: não vá para lá, porque não quero te ver no lugar da maldição. E Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite: cuidado com as decisões que você tem tomado, cuidado com os lugares que você tem ido, cuidado com as respostas rápidas que você tem procurado, para você não estar em um ambiente que traz resposta, mas junto com a resposta traz maldição. Então, respondendo a algumas perguntas dentro do texto que está anunciado na tela: mudanças que custam muito mais do que imaginamos. Por que existem mudanças que irão nos custar mais do que nós imaginamos? Porque nem toda mudança tem o favor de Deus, amados. Ele decide sair de Belém e ir para Moabe, mas é certo pelos acontecimentos que ele não encontrou o favor de Deus em Moabe. Então nós temos que aprender com essa história trágica.
que muitas vezes o que parece ser a solução de um problema pode acabar se tornando em uma grande tragédia. Eu vou resolver o meu problema agora. Você já viu o camarada que fala assim, estou devendo e quer saber? Já não tenho crédito mais no banco, eu vou para a mão do agiota. Deus te achou. Pastor, o que eu faço? Vende o que tem, paga o que deve, mas não entre nas mãos dessas pessoas. Igual o camarada lá, você conhece aí um agiota que não mata? Vocês já viram, né? Você conhece um que não mata? Estou precisando de um dinheiro. Às vezes a pessoa vai resolver o problema na hora, me empresta um dinheiro, mas ele não sabe que aquele dinheiro depois vai lhe custar muito caro. Além dos juros, é claro que são altíssimos, assustadores, mas essas pessoas não têm aquela palavra que nós usamos aqui, misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Não existe esse romantismo entre eles, não. Negócio ou paga a conta, ou dá a vida. Então, queridos, é um perigo tomar decisão ou mudar de lugar sem primeiro encontrar o favor de Deus. Uma decisão errada, tomada por necessidade, pode nos tirar totalmente do centro da vontade de Deus. É certo que Deus tinha planos e projetos para a família toda de Elimeleque ali em Belém. Elimeleque, diga comigo, Elimeleque. O Senhor é meu rei. Olha o nome do homem. O Senhor é meu rei, mas eu faço da minha vida e tomo as decisões quando eu quero, do jeito que eu quero, sem consultar o rei a quem eu declaro que é o meu rei. Enquanto eu orava, enquanto eu preparava esta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo, filho, nos dias de hoje, tem muito mais pessoas que eu tenho promessas em Belém, que estão vivendo em Moabe, debaixo de maldição, do que aqueles que deveriam estar de fato esperando as promessas se cumprir no lugar da promessa, na casa da promessa. Na casa do pão é o teu lugar. Elimeleque saiu do lugar da bênção, sem consultar o rei da bênção, na qual ele carregava como nome, o Senhor é meu rei. Elimeleque sai de Belém por causa de uma crise, havia fome na terra. A crise fez com que Elimeleque tomasse uma decisão completamente errada, de forma errada, no momento errado. Mas sabe o que isso me mostra, queridos? É que enquanto a coisa estava boa, ele estava em Belém. Quando a crise veio, ele partiu para o lugar que ele pensava e ser a resposta do problema dele. E isso nos mostra, aponta, nos revela e fala de pessoas que enquanto tudo está bem, permanecem. Mas basta uma crise chegar. Basta uma crise. Basta um problema. Tem pessoas que vêm para congregar e estão maravilhosamente bem. Mas basta ter um problema com o irmão, basta ter um problema com alguém e você já vê a pessoa dando tchau do Belém. Tchau, tchau Belém. E vai não sei para onde servir, não sei a quem. Então não mude de lugares por causa da necessidade ou por causa de crise. A nobreza de um homem não está em ele não ter problemas. A nobreza de um homem está em ele permanecer no lugar do problema e resolver o problema. Porque problema vai ter, amados. Sim ou não? Você muda de cidade, lá também tem crise. Você muda de nação, tem crise. Eu tenho falado ultimamente sobre isso, porque há uma avalanche de pessoas abandonando o Brasil. E escute o que eu vou te dizer. O tempo vai passar. E as coisas vão mudar. E muita gente vai voltar. De que forma eu não sei.
Sabe, queridos, nós precisamos parar com essa questão de querer buscar respostas somente onde as coisas estão bem. Temos que aprender a atravessar crises onde nós estamos plantados. Sair da casa do pão por causa da fome revela uma contradição espiritual muito grande na vida de Elimeleque. Por quê? Se está bom, eu fico. Se tem fome, eu vou embora? Elimeleque toma uma decisão com base na economia do momento, mas se esquece de avaliar a questão espiritual. Estou indo para lá porque lá vou ganhar muito mais. Mas às vezes você vai ter o recurso, mas não vai ter paz. Às vezes você vai ter comida na mesa, mas não vai ter os filhos para comer contigo. Mudanças que custam muito mais do que imaginamos. É uma reflexão, amados. Porque quem não mudou ainda pode mudar amanhã, ou pode querer mudar algum dia, e talvez você está aqui pensando em mudar de trabalho, pensando em mudar de emprego, e Deus está falando com você. Tem problema mudar, o problema é para onde você está indo, e de que forma você está indo. Porque às vezes você está saindo desse trabalho que você está querendo sair, porque você está com um conflito lá dentro. Então é melhor ficar e resolver do que ir procurar bênção em outro lugar, porque o problema vai contigo. E o problema aqui, com Elimeleque e sua família, o problema aqui não é a crise em Belém. O problema é você sair do lugar que Deus escolheu para você atravessar essa crise. Porque existem lugares que está tudo bem, mas de repente vem uma crise, mas o fator crise não significa um apontamento de mudança, porque talvez a crise vai trabalhar em você. O Brasil viveu anos muito abençoados, alguns anos atrás aí. Mas junto com a bênção veio a ostentação. Porque sempre junto com a riqueza e com o dinheiro, amados, vem o orgulho e a soberba. Quando nós olhamos para a realidade da nossa nação, não é difícil compreender que Deus está trabalhando no negócio. Porque muitas pessoas que se dizem muito abençoadas, são pessoas que estão completamente endividadas. Porque quando tudo estava bem, não ouviu ninguém, não pediu conselho para ninguém, tomou decisões erradas. E talvez você é um desses que esteja aqui nesta noite, que há 2, 3, 4 anos atrás, no outro mandato aí para trás, você fez escolhas porque o negócio vai fluir, vai arrebentar. E não é errado, você decidiu. O errado é decidir e escolher debaixo de uma emoção e de um sentimento errado. O errado é você ir para um lugar em que Deus não está lá. Então o problema aqui com Elimeleque não é a crise em Belém, o problema aqui é ele sair do lugar que Deus havia escolhido como um lugar de promessa. Havia promessas para Belém. Porque existem mudanças que nos custam mais do que imaginamos. Segundo lugar, porque quem sai em busca apenas de matar a fome, pode também estar matando o seu destino, o seu propósito. Eu só me preocupo com a fome, mas não me preocupo com aquilo que Deus tem para fazer comigo. Versículo 3 e 5, morreu Elimeleque. O primeiro que morre é ele. Foi buscar recurso, morreu. Ficou sem recurso e sem vida. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Verso 5, morreram também ambos os filhos, Malom e Quilião, ficando assim a mulher desamparada dos filhos e do marido. Que tragédia! Então por que existe mudança que nos custam mais? Porque com certeza se Elimeleque soubesse do que iria acontecer, jamais teria ido. Mas pastor, como eu sei? Consulte a Deus
Se Deus não respondeu, peça conselhos. A Bíblia vai dizer que há sabedoria na multidão de conselheiros. Peça conselhos com pessoas mais experientes. Peça conselhos para pessoas mais maduras. Peça conselhos para os mais velhos, que já viveram. Mas não, né? Dá na doida, eu vou lá e boto para quebrar, está decidido. Às vezes a mulher nem está sabendo, a coitada é obrigada a arrumar as trouxas das malas e partir junto. Elimeleque sai de Belém para morrer longe do seu propósito. Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, para a história de Moabe, para a história de Belém, fica fácil perceber que existe uma promessa poderosa para Belém. E você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia nenhuma promessa em Moabe, nenhuma promessa para Moabe. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia que Moabe foi levantado um altar de adoração a Deus, de culto a Deus, de oração, de clamor. Não! Moabe é o tipo do lugar onde as pessoas não invocam o nome do Senhor. Então, se não tem, Deus não serve para mim e nem para você. Isso nos mostra que nem todo lugar que te oferece sustento financeiramente irá te sustentar espiritualmente. Elimeleque olhou para o sustento da família, mas se esqueceu de olhar para as questões espirituais. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja? Porque há lugares, amados, que só de você entrar você sente o clima. Ah, pastor, mas eu fui chamado para ser luz nas trevas, sal da terra. Opa, isso mesmo, mas não é o lugar para você habitar. Ei, vai lá, dá uma iluminada, anuncia a palavra e cai fora. Ah, pastor, estou lá porque eu vou ganhar todo mundo lá. O sistema sempre é mais forte. Talvez você não tenha ainda a estrutura espiritual para isso. Então é melhor ficar quietinho na casa do pão. Agora, se Deus te mandar aí, amados, se Deus falar com você, se Deus te chamar para isso, você pode entrar em qualquer ambiente. Então Elimeleque está preocupado com as questões financeiras, mas se esquece das questões espirituais. Há ambiente que pode até alimentar o estômago, mas aos poucos vai matando a alma. Você já saiu de um lugar, de um emprego que você era feliz e não sabia? Não? Levanta a mão, não. Você já mudou de uma casa que você era feliz e não sabia, que você foi para outra? Ainda que era igual a musiquinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, mas você era feliz. Você era feliz. Porque é melhor estar em uma casa sem teto, engraçada, sem paredes, sem nada, mas estar junto com a sua família. Vendo seus filhos crescerem, vendo seus filhos casarem, vendo seus filhos serem também abençoados pelo Deus a quem você serve. É melhor o lugar da bênção, é melhor permanecer em Belém. Há ambientes que podem até alimentar você, mas vai matando a alma aos poucos. Elimeleque foi para lá e morreu, os filhos morreram. A Noemi, que era chamada de alegre, de feliz, uma mulher feliz, abençoada e bem-aventurada, volta daquele lugar sendo eu prefiro que me chamem de Mara, porque agora minha alma está amargurada, meu nome não é mais Noemi.
Porque as dores da vida têm essas questões de nos fazer amargos. Mas não se esqueça que as decisões foram pessoais. Deus não foi consultado. Quando Deus envia, Ele garante o sustento. Mas quando não é Ele quem envia, nós temos que arcar com as consequências. E toda decisão há consequência. Toda mudança tem suas consequências. Com 10 anos de ministério, eu tomei uma decisão. 10 anos de ministério na Presbiteriana Renovada, talvez nem todos saibam disso. Me converti na Presbiteriana Renovada aqui na cidade de Sinop. 10 anos servindo a Jesus, plantando célula, abrindo igreja, evangelizando, pregando, assim, voando no Espírito. Eu tomo uma decisão, vou sair desse ministério, vou para outro ministério. Tinha problema lá. Aí eu fui para o outro. Lá no outro eu fui esmagado. Eu fui pressionado de tal maneira que eu cheguei ao ponto de pensar, voltar vai ficar feio. Então eu vou ter que permanecer aqui e mostrar por que eu vim. E fiquei. Prova! Moído no Getsemane, provado! Fiquei. 1 ano aguentei, 2 anos, 3 anos. Rompia, mas 5, 6 anos, quase 7 anos. E aprendi tanta coisa boa. Quanta coisa boa eu aprendi. E depois viemos para cá. E aí quando viemos para cá, eu entendi o porquê eu passei por esses processos. Porque tinha coisas que eu ainda não sabia. E eu precisava aprender. E a melhor maneira de aprender é passando. Mas quando você passa pela prova, você precisa ser perseverante, permanente e permanecer no ambiente, porque ficar mudando não vai resolver. Não resolve a questão. Porque a questão não está no lugar, a questão está em você. O problema não está na crise, o problema está com aquilo que Deus está pretendendo fazer dentro de você no meio da crise. Porque no meio da crise, ainda que passando fome, se você tiver a coragem, amados, de sentar os seus filhos ao redor da mesa, pegar um bife só para todos e dizer: Pai, graças eu te dou, porque quando muitas crianças estão morrendo de fome nesta hora, nós ainda temos apenas um bife, mas esse bife é o suficiente para nós, e o Senhor tem nos abençoado. Quando você aprende, amados, essas coisas que o Evangelho nos ensina de forma clara, mas às vezes não queremos aprender, nós queremos o quê? Sair do lugar da crise, ir em busca da provisão. Não, eu quero provisão rápida, eu quero resolver o problema. Você acaba matando o propósito da sua vida, e além de matar o propósito, mata todo o processo de Deus na sua descendência. Que a questão não é só com você, porque existem mudanças que nos custam mais do que imaginamos, porque uma mudança errada não afeta apenas uma família, uma mudança errada pode afetar toda uma geração, amados. A decisão errada de Elimeleque não matou apenas o propósito de Deus para a vida dele, porque ele foi morrer fora do plano e do projeto de Deus, foi morrer em Moabe. E pelo menos tivesse morrido em Moabe pelejando, né, contra os moabitas, né? Moabita era inimigo declarado, amado, de Israel. Uma vez conversando com o Chileno Vergara, há uns 3 anos atrás. Conhecem o Chileno Vergara? Quem conhece? Pouca gente. Siga ele nas redes sociais. Chileno Vergara é um missionário, um dos caras mais fera que eu conheço para missões. Ele faz missões, agora mesmo ele está lá onde está tendo a guerra lá agora, que o povo invadiu tudo? Paquistão? É no Paquistão, né?
No Irã, ele está na divisa, do lado de fora. Ele foi para lá agora essa semana. Ele falou, nós não vamos entrar dentro do Irã, porque estão matando muita gente. Mataram mais de 20 mil pessoas. Ele fala que a rede social está mostrando, amados, eu converso com ele, frequentemente, é um amigo pessoal, já esteve aqui conosco 2 vezes. E ele entra nesses países, nesses lugares. Ele e a esposa dele, ele é evangelista, ele é missionário em países fechados, onde tem guerra, e eles estão ali. Então ele está agora do lado de fora das divisas do Irã. O povo está fugindo do Irã, então eles estão cuidando, evangelizando, dando comida. E uma vez ele me contou, ele estava em uma dessas nações, não me recordo agora qual era, e ele foi, olha só que lindo, ele foi numa padaria. Ele foi numa padaria, obrigado Espírito Santo por me lembrar disso. Ele foi numa padaria. E quando ele estava na padaria, chegaram alguns homens. E ele percebeu que o clima ficou tenso, porque ele é missionário, amados. Ele é pregador da palavra. Se as pessoas dessa nação descobrem isso, o cara é preso e, quando muito menos, é executado no lugar, ou executado depois, mas preso é natural. E os camaradas chegaram e tal, mas ele tem o tipo, barba, tudo o tipo do ambiente, e na conversa o negócio ficou tenso, e ele ali, e ele pediu o pãozinho dele, disse que o medo bateu, e os camaradas fizeram algumas perguntas para ele, e ele respondendo as perguntas de uma forma já que a pessoa fizesse uma interpretação correta daquilo, para que não tivesse perigo. Ele me disse que o medo foi muito grande dele ser preso naquele momento, e depois a história é que deu tudo certo, e esses homens foram embora, tudo armados, e não fizeram nada contra a vida dele. E ele disse assim para mim, ele falou, já pensou, uma coisa é eu morrer lá no campo de batalha, outra coisa é assim, história do chileno Vergara, onde morreu? Comprando pão na padaria. Missionário morreu comprando pãozinho. Sabe, queridos, são histórias que nos inspiram a entender que de fato é claro que se Deus tem algo, Ele vai te proteger independente do lugar onde você está, mas Deus tem um plano em determinados ambientes. E quando Elimeleque sai de Belém, ele coloca toda a sua geração, a sua descendência em risco. Então, uma mudança errada, ela não afeta apenas uma família. Uma mudança errada, ela pode afetar toda a sua geração. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Os 2 filhos morrem. Então a questão aqui não é só Elimeleque, a questão aqui não é só você, a questão aqui é que a decisão dele custou a vida dele, a decisão dele custou a vida dos filhos, a decisão dele destruiu um casamento, uma família. Noemi ficou viúva, por causa de uma escolha, que não foi a melhor escolha, ou a escolha assertiva. A vida dos 2 filhos, quando Malom e Quilion morrem ali em Moabe, morrem também a geração, morre também os descendentes. Esta família não é uma família de continuidade, morre o pai e morrem os 2 filhos, morrendo os 2 filhos, morrem os netos, morrendo os 2 filhos, morrem os bisnetos. Então, queridos, quando uma decisão, quando um pai de família, quando um sacerdote do lar, quando um ministro, quando o homem toma uma decisão assim completamente errada, sem antes consultar a Deus, ele não está colocando em risco apenas a esposa, os filhos, ele está colocando em risco toda uma geração. Uma geração inteira pode morrer diante de uma decisão errada. A Noemi, coitada, ela volta. No versículo de número 6, e nós vamos encerrar aqui. Então se dispôs com ela as suas noras, e voltou da terra de Moabe. Por que ela voltou? Porque enquanto ela estava lá, ela ouviu dizer, na casa do pão está tendo pão de novo. O Senhor
se lembrou das suas promessas e deu-lhe pão. Então, o que nós entendemos é que Belém é um lugar de promessa. E se é lugar de promessa, certamente as promessas se cumprirão. As crises não são permanentes. Quem aqui, levanta a mão, por favor. Quem aqui já passou uma crise violenta? Mas assim, você hoje pode dizer assim, graças a Deus já passou. Levanta a mão. Levanta a mão. Olha aí. Você que não levantou a mão, que você vai passar ainda. Levanta a mão para mim orar por você passar firme. Mas para quando você passar, passa firme. Senhor, cuida, guarda, me livra de tomar decisões erradas nesses momentos. Porque permanecer é o melhor posicionamento. Permanecer em Belém é a melhor decisão. Porque a crise de Belém passou. A crise do país, do Brasil, da nação brasileira também vai passar. A crise do seu casamento, ei, me escute, também vai passar. A crise ministerial também vai passar. As crises passam, mas a promessa e a bênção sobre o lugar e sobre a terra permanece. Deus tem promessas sobre esta igreja, Deus tem promessas sobre a sua vida, Deus tem promessas sobre esta cidade, Deus tem muitas promessas sobre a nação brasileira, de que a nação brasileira seria o celeiro de centenas e milhares de missionários, de que a nação brasileira seria o lugar de onde iniciaria o maior de todos os avivamentos dos últimos tempos. Eu creio nessas promessas como promessas de Deus. A crise vai passar, então permaneça, e permanecer às vezes dói, mas fugir da crise pode nos custar muito caro. Fugir pode te custar tudo. Então não saia. Às vezes Deus não muda o cenário, porque talvez você, como eu, perguntei, mas Senhor, para poupá-los, por que o Senhor não mudou o cenário? Deus não muda o cenário porque Ele quer mudar você dentro do cenário. Então Ele usa o cenário para mudar você. Ei, escute, Deus usa a crise para mudar você. Sabe assim, aquela pessoa que casou uma vez, não deu certo, casou duas, não deu certo, casou três, não deu certo, casou quatro, não deu certo, está igual a samaritana, está no sexto marido e continua não dando certo. É porque você não aceitou as mudanças e os processos de Deus dentro dos cenários que acontecem dentro de um casamento. Você não entendeu ainda o que é um casamento, o que é família. Sabe aquela pessoa que já mudou de igreja, já tem todas as denominações que você pensar, ela já passou, mudou tudo que é canto. Ai pastor, eu ouço isso direto, eu saí de lá porque tem uns problemas lá, você vai ficar mudando. É melhor você entender o que Deus está querendo te ensinar aqui. Porque quando você precisar mudar, você precisa mudar sarado, amados. Para que você não seja motivo de amargura para o lugar onde você vai. Então às vezes Deus não muda o cenário porque Ele quer mudar você dentro desse cenário. Este é o ano de permanecer. E é melhor estar em Belém, sem pão, do que em Moabe, debaixo de maldição. É melhor estar em Belém, sem pão, no lugar da promessa, do que no lugar da maldição. Belém é lugar de promessa, porque é de lá. Ó Belém, Efrata, menor de todas as cidades, é de ti que nascerá o rei.
É de lá, de Belém, que nasce o nosso Jesus. Belém é lugar de promessa, a igreja é lugar de promessa, o casamento é lugar de promessa, a família é lugar de promessa. É de Belém que nasce o rei. É de Belém que vem a maior de todas as promessas, o Salvador do mundo, da humanidade, dos seus pecados. É lá de Belém. E por que ele escolheu nascer em Belém? Porque Belém é a casa do pão. Diga Belém, casa do pão. E é ele mesmo quem se intitula dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se ele é pão, ele teria que vir de Belém, da casa do pão. E ele é o pão que alimenta a alma, independente da crise e do lugar em que você esteja atravessando a crise. Ele é o pão da vida. Quem permanece em Belém verá Deus sustentando o seu povo. Deus lembrou do seu povo dando-lhe pão. Só vê essa promessa se cumprir quem permanece, amados. Quem fica vai ver as promessas, ou quem volta, né? Ou quem volta. Estou ouvindo dizer que lá na IBN Família está acontecendo um avivamento, vou voltar. Agora terão aqueles que vão dizer assim: eu ouvi dizer quando esse avivamento foi profetizado, fiquei aqui, vi dias difíceis, atravessamos e hoje estamos vivendo o avivamento. Promessas que se cumpriram. Quem permanece em Belém verá Deus sustentando o povo, verá Deus sustentando a casa, verá Deus sustentando a família, verá Deus sustentando a sua geração. Quando Jesus nasceu em Belém, foi Deus se lembrando do povo que estava faminto e dizendo: eu vou dar de comer para este povo, louvado seja Deus. E é isso que Ele está fazendo aqui nesta noite. Está dando de comer para você, porque a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, porque Ele é a palavra, e se Ele é pão, é Ele que mata a nossa fome, é Ele que mata a nossa fome. Então não se mova de um lugar para o outro por causa de crise, amados. Permaneça em Belém. Diga para quem está perto de você: permaneça em Belém. Belém é lugar de promessa. Você entendeu muito bem o que significa essa Belém para você, né? Vamos orar. Feche teus olhos, vamos orar. Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A ti rendemos graças, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Olhando para essa história, podemos aprender tantas lições, tantas coisas sobre decisões erradas, decisões tomadas debaixo de precipitação. Senhor, eu sei que estou pregando aqui nesta noite para pessoas que tomaram decisões e hoje carregam as consequências dessas decisões, ó Pai. Ainda que foram no momento decisões precipitadas, decisões mal tomadas, mas nesta noite nós te pedimos que o Senhor tenhas misericórdia. Tenhas misericórdia de nós e nos ajude a estar no lugar certo, a estar no lugar onde o Senhor está, não no lugar da maldição. Não queremos Moabe, queremos Belém. Belém é o lugar da promessa. Sabemos que o Senhor tem promessa para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para esta igreja, para esta cidade, para esta nação, e nós vamos esperar até que o Senhor cumpra a sua promessa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio às crises, e nos feito permanecer firmados em Tua palavra. Assim oramos, amém, louvado seja Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus? Aleluia. Continue lendo
os próximos versículos e capítulos do livro de Ruth, porque depois ela se torna em uma história incrível, de um romance incrível. Quando Noemi volta, e ela se diz agora amarga, ela traz consigo, Ruth, uma moabita, decide ficar com ela, dizendo para ela: não, eu vou ficar com você, Noemi, eu não vou voltar para o meu povo. E ela diz uma palavra, ela diz: eu vou contigo, estarei contigo, onde você morar eu vou morar, onde você habitar eu vou habitar, onde você dormir eu vou dormir, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa mulher toma uma decisão, e ela entra na história da genealogia de Jesus Cristo, amados. Quando eles chegam em Belém, ela vai trabalhar na lavoura de um homem chamado Boaz. Esse Boaz é parente de Elimeleque, e ele é o parente resgatador, ou o parente remidor. E ele acaba se casando, se apaixona por Ruth e casa-se com ela. Eles têm um filho. Esse filho tem outro filho que se chama Jessé. Esse Jessé tem um filho que se chama Davi. É dali. Sabe o que eu acho incrível? É como essa mulher entrou na história. Uma moabita. Essa moabita fala do povo gentil que Deus escolhe colocar na história bíblica, mas na história da humanidade, por uma decisão e por uma escolha. Não é diferente comigo e com você, que por causa de uma crise fomos levados a Cristo. O nosso Boaz, o nosso parente remidor, foi nos apresentado, e ele nos resgatou e pagou um preço por nós, porque Boaz aponta para Jesus. A Ruth fala de um povo estranho, moabita, que adorava muitos outros deuses, mas conheceu uma Noemi que adorava um único Deus, Criador do universo, que mesmo em crise, perdendo o esposo e os 2 filhos, esta mulher continua temendo a Deus, mesmo amargurada, mas o testemunho dela foi o que fez a Ruth vir com ela. Eu não quero mais os deuses da minha terra, eu não quero mais servir os deuses do meu povo, eu quero servir o teu Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que há uma janela dos céus aberta aqui nesta noite para você. Para você que viveu uma vida inteira em Moabe, servindo a outros deuses, a muitos deuses, adorando, idolatrando outros deuses, mas o parente remidor, o Boaz, chegou na sua vida. Jesus chegou na sua vida e foi apresentado para você através desta palavra nesta noite, porque nós estamos na genealogia, na história dele. E quando ele entra na história de alguém, ele muda a história, ele muda a realidade da vida dessa pessoa, e faz essa pessoa pertencer à família dele. Mesmo sendo uma moabita, ela passa a fazer parte da história da família de Jesus Cristo.